Mensagem à Grande Comissão. William Marion Branham, domingo, 4 de agosto de 1957, Edmonton, Canadá. É de fato um privilégio para mim estar de volta a esta grande arena nesta tarde, em Edmonton, para ter este tempo de companheirismo com meus bons amigos canadenses e com as pessoas de todas as províncias. Esperamos que Deus nos dê muito mais abundantemente além de tudo que podemos fazer ou pensar. Já faz algum tempo desde que estive aqui antes, nesta arena, e muitas águas passaram debaixo da ponte desde então, como dizemos nos Estados Unidos. Mas Deus permanece o mesmo, Ele nunca muda. Ele é o mesmo Deus nesta tarde que esteve aqui quando estivemos aqui antes. Desde então, tive o grande privilégio de pregar o Evangelho ao redor do mundo, vendo em segundos milhões de pessoas virem a Cristo em nossas reuniões. E é bem mais de 1 milhão agora. E viemos hoje para saudá-los no nome do Senhor Jesus. É muito estranho eu estar aqui nessa época. 2 ou 3 vezes antes disso, foi anunciado que eu estaria aqui, mas algo aconteceu que eu, uma vez, especialmente, fiquei preso na neve e não conseguia atravessar as montanhas por vários dias, e não conseguia sair das montanhas. Elas simplesmente me cercaram. Eu estava em Roundup, Montana, e houve uma terrível tempestade de neve. E eu entrei, o clima estava tão agradável quanto está lá fora agora. E na manhã seguinte, quando saí, eu só pude ver uma parte do teto da minha pequena caminhoneta Chevrolet em que eu estava. E ali ficamos presos na neve por vários dias. E não pudemos chegar aqui. Por isso, eu peço desculpas, pois talvez eu devesse ter vindo 2 ou 3 dias antes. Mas minhas reuniões são agendadas de tal forma que eu simplesmente tenho que correr de um lugar para outro. Então neste inverno eu deveria ter vindo novamente. E aconteceu que eles tinham programado espaço em branco na fita. Correto, o vice-presidente da Cristã, espaço em branco na fita. Ele ia realizar uma turnê mundial neste ano. Ele me perguntou se eu iria junto. E me senti constrangido por não poder ir. E eu lhe disse que achava que não poderia. Contudo, eu disse, se assim eu puder, então o farei. Mas, primeiro, eu chamaria o Sr. Tommy Hicks, ou alguém para ir, ou o Sr. Oral Roberts, ou alguém que pudesse tomar o lugar. E ele tentou e arrumou tudo e chegou a hora de eu ir. Bem, descobri que eles anunciaram que eu estaria na Alemanha. 2.500 ministros só na Alemanha estavam cooperando com a reunião. Tínhamos uma saída para a sala de oração, e o espaço da sala de oração comportava 40.000 pessoas. E então, o Espírito Santo me proibiu de ir, e ele me enviou a Edmonton. Por quê? Eu não sei. Simplesmente vim para cá. Parece que eu sinto que é melhor seguir a vontade do Senhor do que os que são guiados pelo Espírito de Deus. Nenhuma condenação há. Quero dizer, Romanos 8:1, para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós tentamos fazer isso. Eu tento. Todo o meu ministério tenta fazer. Muitas vezes eu falho. Mas eu tento andar exatamente como Deus quer que eu ande e fazer exatamente como Ele me diz para fazer. Meu ministério não tem crescido, eu suponho. As multidões e assim por diante. Está mais ou menos como era quando estive aqui antes. Mas ele fica mais doce para mim à medida que os dias passam. Eu era um rapaz quando estive aqui antes. Sou um homem de meia idade agora. Há alguém aqui nesta tarde que esteve na reunião da última vez que estive aqui? Vejamos suas mãos. Olhem as mãos. Não é maravilhoso? E este pequeno grupo de pessoas nesta tarde, muitos deles ainda permanecem vivos.
Estou realmente agradecido a Deus por ter poupado suas vidas para que pudéssemos nos encontrar novamente deste lado do céu. Agora quero que se lembrem de que não viemos até vocês como uma denominação, e viemos como seu irmão. Venho aqui com um propósito: ter companheirismo com todos os meus amigos. Eu venho orar pelos filhos de Deus, pelos pacientes do médico, meus amigos, não para curar ninguém, mas para orar pelas pessoas. E creio que Deus, em sua misericórdia, nos suprirá uma grande necessidade. E estaremos crendo. Aprecio cada ministro que está cooperando nos cultos. Tivemos que dar uma nota rápida. Não divulgamos muito, porque o Senhor falou e era hora de ir. Depois destes anos, 10 anos esperando a hora de voltar. Eu creio que se todos nós nos ajuntarmos, orarmos juntos, permanecermos juntos, que Deus nos abençoará juntos. Vocês não acham? Eu creio que Ele nos abençoará, se fizermos um esforço. Agora, o ministro não pode trazer o reavivamento sozinho. Requer todos nós juntos. E vocês, pessoas enfermas aqui, eu poderia orar. Duvido que eu pudesse fazer a oração pelos enfermos por todos sozinho. Mas com todos vocês me ajudando e todos nós juntos, podemos fazer a oração pelos enfermos. Fazer a oração pelos enfermos por todos aqui. Vocês não creem nisso? Todos em Edmonton, com certeza podemos. Mas eu preciso de vocês e todos nós precisamos de Deus. Assim sendo, precisamos uns dos outros e precisamos de Deus. Então vamos somente orar e jejuar e clamar a Deus e romper nossas pequenas diferenças de denominações agora, sejam elas presbiterianas e metodistas e pentecostais e nazarenas e outras mais. Mas nós não traçamos essas barreiras. Somos todos um em Cristo. Esta tem sido a minha posição e suponho que esta tem sido uma das razões pelas quais minhas reuniões não têm expandido como algumas, porque eu as tenho mantido pequenas, de modo que eu possa ir onde Deus me enviar. Eu tive um avivamento faz poucos meses em um prédio que abrigava 30 pessoas se estivesse lotado, mas o Senhor me enviou ali. Agora, se eu tivesse um grande programa de rádio de alcance mundial, se eu tivesse um grande programa de televisão de âmbito nacional ou algo assim, grandes livros e assim por diante, e gráficas, eu não poderia ir a um lugarzinho como aquele, porque eu simplesmente não poderia me dar ao luxo de fazer isso. Eu teria que estar em lugares onde eles tivessem grandes multidões e implorassem por dinheiro e assim por diante para manter esses programas funcionando. Mas esse não é o meu modo de agir. Não era quando estive aqui antes. Não mudei nem um pouquinho. Não, Senhor. Continuo pregando o mesmo evangelho, crendo no mesmo Senhor Jesus. E ainda sou contra implorar e arrancar dinheiro. Não viemos aqui para isso. O Sr. Sotman aqui, meu bom amigo, irmão Sotman, atua como administrador da reunião, apenas para reunir as pessoas. Então, logo as despesas são pagas, isso é tudo. É isso. Apenas nunca viemos por dinheiro. Viemos para ajudá-los e para ter companheirismo. Queremos ser uma bênção para vocês e sabemos que vocês serão uma bênção para nós. E agora, eles terão, a partir de amanhã, um pequeno espaço para os livros aqui. Neste espaço, uma pequena estante, haverá alguns livros que eles os têm. Não dizemos que os vendemos. Eles tiveram um custo para nós. Temos que comprá-los por 40 centavos a menos do que costumamos pedir às pessoas, se quisessem pagar por eles. E se alguém é pobre e não tem dinheiro, não tem que pagar por isso. Nós os damos a eles. E temos algumas gravações e assim por diante, que os rapazes aqui, meus associados, o Sr. Mercier, o Sr. Gold, eles estarão aqui com eles a partir de amanhã.
os sermões e coisas assim. Se você quiser um deles como uma recordação da reunião, os rapazes estão vendendo. Eles não os vendem se você não tiver dinheiro para pagar por eles agora. Nós simplesmente os colocamos na base. Ali estão. Mas claro, elas tiveram um custo para nós. E se você quiser pagar, nos ajudará. Muito bem. Isso dependerá de você. E estes será apenas para o custo. Quase isso. Acho que os rapazes disseram que suas fitas... Eu estive em uma reunião aqui há algum tempo atrás e eles queriam $9 por uma fita. E depois fui a outra reunião recentemente em Chicago. Eles tinham um gravador lá. Eles queriam $7. Achei isso um pouco estranho. E os rapazes aqui compram as fitas e as vendem e assim por diante. Colocam as mensagens e tudo mais. É mais ou menos... Quanto é, Léo? R$3,50. Isso seria 1/3 do que era naquela reunião. Então, cerca de metade do que era na outra. E ainda assim, nós seguimos adiante com isso. Então, vejam, não estamos aqui para outra coisa senão para ter companheirismo e para amá-los e compartilhar as bênçãos de Deus uns com os outros. Quero explicar, isso é o que pensamos em nos reunir nesta tarde, alguns dos detalhes da reunião. Assim sendo, falaremos com vocês em alguns instantes. Então poderemos voltar para começar o culto da fila de oração. Geralmente minhas reuniões são de oração pelos enfermos. Se eu desço de um avião, estou orando pelos enfermos, ou em algum lugar. É sempre orando pelos enfermos. E eu amo fazer isso. Eu simplesmente amo isso. Pois bem, eu não tomo o lugar de um médico. Deus nos deu médicos e somos agradecidos por isso. Mas estou tentando trabalhar junto com o médico. Se o médico lhe prescreveu todos os medicamentos que ele conhece e você não consegue melhorar ou está além de seu conhecimento médico, então eu sinto que temos o direito de ir a Deus e lhe pedir que nos ajude. Ele é o grande médico que prometeu que faria isso. Agora, espero não ter exagerado em nada ou dito nada errado da plataforma aqui ou em qualquer outro lugar. Mas já vi milhares de vezes, milhares de pessoas que os médicos desenganaram. E hoje são pessoas saudáveis, normais, porque a oração muda as coisas. A oração da fé salvará o enfermo. Tenho visto a oração realizar milagres. Sim, nestes últimos dias, nessa era moderna em que estamos vivendo, tenho visto mais milagres que Jesus Cristo tem operado em minhas reuniões do que li em todo o seu livro. Jesus Cristo já realizou mais milagres em minhas reuniões do que li em seu livro de Gênesis a Apocalipse. E da mesma forma, ele ainda é o mesmo. Ele simplesmente não muda. Agora, estamos vivendo em uma era moderna, científica, e uma era do sabe-tudo, onde tudo é provado pela ciência. Se você voltar lá atrás na Bíblia, descobrirá que é exatamente o tipo de era que eles tinham antes da destruição antediluviana. Todos vocês sabem disso. E os da linhagem dos filhos de Caim se tornaram cientistas. A linhagem dos filhos de Sete era espiritual. Essas duas diferentes classes de pessoas existem hoje, cientistas e pessoas de mente espiritual. Elas deveriam estar trabalhando juntas, mas são muito contrárias. Constatamos no campo hoje que há tantas coisas que são ditas. Encontramos que o médico dirá sobre o cirurgião: não é necessário que aquele homem te corte em pedaços. Você não precisa de uma cirurgia. Ele não passa de um serra-ossos. Bem, então o cirurgião virá e dirá: você não precisa dessas pílulas de açúcar do médico, você precisa de uma cirurgia. Aí está. Descobrimos que o quiroprático dirá sobre o osteopata: você não precisa de uma massagem nas costas, você precisa de um ajuste dos ossos. E o osteopata dirá sobre o quiroprático: você não quer que lhe quebrem seu pescoço, seus músculos só estão tensos. E todos eles dirão: o pregador é um charlatão. Irmãos, quando vocês veem motivos como esses, parece-me que eu estaria justificado ao dizer isso. É um motivo egoísta. Agora, sabemos que o cirurgião ajuda.
Sabemos que o medicamento ajuda, sabemos que a quiropraxia, a osteopatia, sabemos que tudo isso ajuda, mas de qualquer modo, se requer Deus para a cura, independentemente do que venha ou vá. Deus é o único que pode curar. Nunca existiu uma gota de remédio que alguma vez tenha curado um homem, ou um homem mentalmente equilibrado jamais disse que curava. Se ele disse isso, eu posso lhes mostrar em 1 minuto quão tolo ele é. Vem? Há somente um curador. Esse é Deus.